Olá, meus amigos, os Cistos no Caminho, como é que vocês estão? Meu nome é Orlando Sisto, para quem não me conhece, eu sou o criador dos Cistos no Caminho e, junto com meu irmão Ramiro, em Santiago de Compostela, a gente chegou a abrir em 2019, até 2022 a gente teve ali também o albergue do mesmo nome. Fui peregrino, fui hospitaleiro. E o meu objetivo com esses vídeos é ajudar vocês com dicas, com sugestões, coisas que funcionaram para mim e que eventualmente podem ajudar vocês também, que vão no futuro viver pela primeira vez a experiência do Caminho de Santiago ou vivê-la novamente. E então, hoje eu queria falar com vocês a respeito de um assunto que para mim é bastante importante e que envolve peregrinos e celulares, peregrinos e smartphones. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, você vai conseguir ver ele completo, assistir ele completo. É, Muito em breve ele vai estar também no nosso canal do YouTube, que a gente está preparando. Só que se você está vendo esse vídeo, está vendo agora no Instagram, ele vai ser só um pedacinho, só essa introdução, porque o Instagram não permite que eu suba um vídeo que tenha mais do que 20 minutos, e este vídeo provavelmente terá mais do que 20 minutos. Então, se você está no Instagram, eu te convido para ir na página dos Cistos no Caminho, não do Albergue Cistos no Caminho, são páginas diferentes, e assistir esse vídeo lá. Eu vou deixar o endereço, a URL da página, da nossa página do Facebook, e você procura lá a gente, tá? E é isso. Então vamos lá. Por que que eu quero falar disso? Porque para mim é um assunto muito importante. Eu acho que o celular para mim é uma ferramenta que é muito poderosa, mas que existe um certo conflito. Muita gente, talvez não, mas algumas pessoas acham que o Caminho de Santiago e o celular não combinam. Por quê? E eu entendo a razão delas. Porque uma das grandes coisas de você viver a experiência do caminho é você conseguir realmente alcançar essa desconexão. A desconexão com aquilo que é a sua vida normal, a sua rotina, tudo aquilo que gera ruído e que faz com que você não tenha tempo de olhar para si mesmo, de avaliar prioridades e tudo mais. E, infelizmente, tem muita gente que é muito viciada em celular, não consegue parar de olhar, né, o celular e ficar vendo filminho ou vendo streaming, ou seja lá o que for, no seu dia a dia. Então, o Caminho de Santiago, ele te oferece essa oportunidade, é um retiro caminhando, né, em que você tenta se afastar daquilo que você é no seu dia a dia para se descobrir um pouco melhor, né? Como eu já falei, reavaliar prioridades e conceitos, pensar na sua vida, pensar no futuro, pensar no passado. Então, se você, por exemplo, ficar percorrendo o caminho com um fone de ouvido e escutando música, e você não vai conseguir focar em tudo aquilo que o caminho tem para te oferecer, né? Então, a gente sempre sugere, não caminhe com fone de ouvido ouvindo música, porque você vai perder. É tão bonito você escutar até o som dos seus próprios passos no caminho, o som das pessoas trabalhando na lavoura, nas plantações, o som das pessoas conversando quando você cruza os pueblos, mesmo uma música local que pode estar tocando num bar ou num restaurante ou numa festa. Então não perca essa oportunidade. O celular, sim, é uma ferramenta muito poderosa, disso que nós vamos falar hoje. Mas isso não quer dizer que você tenha que ficar com o celular na sua mão olhando para ele todo o tempo, né? Tenha ele preparado na sua mão para qualquer eventualidade. E vamos lá, vamos conversar um pouco mais a respeito de todos os aspectos que eu considero importantes que serviram para mim e que, se servirem para você, que ótimo, vou ficar muito feliz, tá? Então, disso que nós vamos falar, peregrinos e telefone celular, tá? É, Como eu já falei, muita gente não gosta, não fica feliz com essa ideia. E eu entendo, de novo, eu entendo a razão delas, dessas pessoas.
Principalmente quando a gente está caminhando e vê pessoas constantemente no celular o tempo todo, sabe? Não por razões justificáveis, mas como eu falei, por exemplo, para ficar escutando música, às vezes nem fone de ouvido coloca, fica atrapalhando todo mundo em volta. Mas o principal é isso, é que você não consegue alcançar esse nível de desconexão que é muito importante para você viver a experiência do caminho. Mas, mas, já falei e vou repetir. É muito importante você ter o telefone e por algumas razões. Vamos ver aqui. Primeira, obviamente, comunicação. No caso de você precisar, né, entrar em contato, seja por uma ligação telefônica, seja por enviar dados ou troca de dados, ou fazer ligações, graças a Deus, hoje em dia, a tecnologia já permite uma conexão, de voz, de vídeo, através de dados. Você não precisa ficar usando a linha telefônica para isso, tá? É, eu vou falar um pouco mais a respeito disso, em seguida. Segunda coisa é localização. Ora, não só você, por exemplo, você tem esses aplicativos como o Life 360, em que você pode criar um usuário, criar um círculo, colocar a você mesmo como peregrino, seus parentes, para que eles possam acompanhar você durante a peregrinação e ficarem tranquilos de que não tem nada de errado acontecendo. A Apple, no iPhone, oferece o Find My Phone, né, que é um serviço de localização também por GPS. E, obviamente, que os telefones de Android têm um serviço similar. O que é importante lembrar com relação a esses serviços é que, apesar que o celular ele tem o serviço dele de GPS sempre ativo e ele sempre consegue identificar onde é que o celular está, isso é importante, óbvio, também não só para te encontrar, mas se você perdeu o celular, você deixou em algum lugar, você conseguir, com a ajuda de um amigo ou de um outro peregrino, encontrar o teu celular. O, é importante lembrar que o serviço de GPS, apesar dele estar registrando continuamente o posicionamento do teu celular, para que ele possa atualizar a nuvem e que outros possam ver aonde você está no mapa, ele precisa de uma conexão na internet para fazer essa atualização. Então, se você vai usar alguns desses serviços para deixar a sua família tranquila e tal, pai, mãe, esposa, filhos e tal, lembre de deixar isso muito claro para eles. Olha, pode ser que você não veja, não consiga perceber que eu estou caminhando no mapa, mas é porque provavelmente eu estou sem internet, então estou sem conexão na internet naquele exato momento. Mas fique tranquilos, porque cada bar que eu passar, um restaurante, um hotel, ou seja lá onde for que tenha um serviço de Wi-Fi gratuito, eu me conecto, né? Se necessário for. E aí vocês vão ver a minha atualização sendo, meu posicionamento sendo atualizado, tá? A terceira coisa, que é talvez a mais importante, é uma questão de segurança. Eu não estou falando aqui só de segurança com assalto, com roubo, ou seja lá o que for, né? Que isso é muito raro, no caminho. Mas a sua segurança física, a segurança pessoal. Se você estiver caminhando e se sentiu mal, ou sofreu um acidente, caiu, machucou a perna, não consegue caminhar e tal, é muito importante que você tenha o celular contigo para poder ligar para este número. Sempre guarde esse número, 112. Como no Brasil tem o 190, como nos Estados Unidos tem o 911, né, o 911. É, na Espanha, na Europa, o 112 é o telefone que te liga na central de emergências e eles vão, de acordo com aquilo que você reportar para eles, o acidente que você tem ou se você está se sentindo mal, eles vão acionar ou a polícia, né, a Guarda Civil, ou vai acionar os bombeiros, ou o serviço de resgate, ou os três ao mesmo tempo. Eles vão decidir o que que é importante para conseguir te ajudar, tá? Guarde sempre esse número. Importante, esse número funciona sem chip, né? Se o teu telefone não tiver qualquer serviço de telefonia ativado nele, você consegue ligar 112 nele e a ligação vai ser completada, tá bom? Então é isso. Mas não é só isso. Outra coisa, os telefones hoje em dia, eles deixaram de ser o que eram antes. Eles são máquinas fotográficas e filmadoras potentíssimas. Dependendo do modelo que você tem, eles
É muito difícil encontrar câmeras que não sejam extremamente caras e que façam a mesma coisa que eles fazem. Então, obviamente que uma das razões para você ter sempre o celular é para você também poder registrar lembranças, né? Fotos, vídeos, foto das pessoas, dos albergues, dos locais por onde você está passando, registrar você mesmo, fazer selfies e tudo mais. Isso é muito legal, porque você vai guardar lembranças muito bonitas da tua experiência no caminho, tá? E, obviamente, você está caminhando, percebeu que está cheio o caminho, você quer garantir que você vai ter um lugar na próxima cidade, você pode entrar nos serviços de reserva, seja diretamente dos albergues, dos hotéis ou de qualquer lugar onde você quer ficar, através do celular, fazer sua reserva, garantir que a tua, sabe, não depender de um albergue ou de um hotel ter ali um computador disponível para você entrar e fazer reserva, você pode fazer no teu próprio telefone, tá? Outra coisa que é muito importante, eu vou aproveitar este ponto das reservas. Normalmente os albergues querem que você chegue entre 2, 3 da tarde, né? Por quê? Porque eles têm a tua reserva. Se você tiver uma reserva feita, eles querem garantir que você vai chegar e que aquela cama não vai ficar ociosa, uma cama que eles poderiam colocar um outro peregrino no lugar. Então, se você perceber que você não vai conseguir chegar num albergue que você reservou até umas 2, 3 da tarde, você acha que vai passar do tempo que eles te deram, não pense duas vezes. Ligue para eles e avise: olha, eu sou tal pessoa, eu tenho uma reserva para hoje, eu deveria chegar até as 2 ou até as 3 e eu vou me atrasar 1 hora. Então, mas eu quero te avisar que eu vou chegar e eu vou cumprir a minha reserva. Ou, em caso contrário, vamos supor que você se machucou, não vai conseguir caminhar até a cidade que você pretendia caminhar. Simples. Liga para eles e avisa: olha, sofri um acidente, me machuquei, eu vou ter que parar antes, eu não vou poder chegar na cidade, então eu queria cancelar minha reserva e liberar para que você possa colocar outro peregrino no lugar. Isso é bons modos de peregrino com relação aos albergues. E muitas vezes, dependendo da situação, dependendo das regras de cancelamento, você vai ter que arcar com um custo, mas é o custo da vida, não tem jeito. Mas é a parte correta e sensata a ser feita. Se você não conseguir que eles cancelem, fazendo o reembolso que você já teve que pagar para uma reserva, é a vida. Siga adiante, mas cuide de você primeiro. O outro ponto que está aqui são os registros. Normalmente, em alta temporada, o que que acontece? A oficina do peregrino, para tentar reduzir o tempo de atendimento de cada peregrino que vai lá buscar o certificado, a Compostela, eles implementaram já faz uns 3, 4 anos um serviço via celular em que vai ter uma pessoa, sei lá, uns 3, 4 quilômetros antes de você chegar em Santiago, pedindo para que vocês façam um registro no aplicativo ou no site da oficina do peregrino, que você preencha com todos os seus dados, que são basicamente os mesmos dados que vão ser usados para colocar na sua Compostela, no seu certificado, né? Esse aplicativo vai te dar um QR Code. E esse QR Code, quando você chegar na oficina do peregrino, você mostra que você já tem esse QR Code e eles já te deixam entrar. E quando você chegar no atendimento, você entrega o seu, né, a sua credencial de peregrino, mostra o QR Code, eles vão ler, já vai ter tudo ali na tela, eles conferem rapidinho e já emitem a Compostela e muito mais rápido do que eles terem que ficar digitando tudo. Você já faz essa digitação antes, tá bom? Então é isso. Então, vocês verem, tudo isso aqui você pode fazer com o celular. Isso não quer dizer que você vai estar constantemente conectado. Eu andava com o meu celular no bolso ou no bolso da mochila e tô andando e toda vez que eu via uma coisa legal, eu pegava, apontava, tirava uma foto, guardava. Tirava uma foto, guardava. Fazia um vídeo, guardava. Mas em momento nenhum eu me deixei ficar completamente preso ao celular e ficar olhando e-mail, ficar olhando Instagram, ficar olhando vídeo, ficar olhando nada disso. Eu aproveitei o máximo o meu caminho e é isso que eu sugiro que vocês façam também, tá? Muito bem. Você tem um telefone que provavelmente está conectado numa dessas operadoras ou qualquer outra operadora
brasileira ou no seu país. Então, esse, a minha sugestão é que antes que você pense em qualquer outra solução, na Espanha, ou em Portugal ou na França, entre em contato com a sua operadora e pergunte para eles se eles oferecem um serviço de roaming internacional. Digam a eles que vocês vão viajar por aproximadamente 35, 40 dias fora, ou pelo tempo que for, e que você está interessado em saber qual é o custo e quais são as condições que envolvem ativar um roaming internacional com a sua linha, com o seu número brasileiro. E veja o que que é. Às vezes eles podem até te oferecer, dependendo da conta que você tem e do consumo mensal que você tem, eles podem oferecer um serviço de roaming internacional gratuito. Ou eles podem te cobrar sei lá, R$ 5 por dia para ter esse serviço ativo funcionando na Europa. R$ 5 por dia, mais ou menos €1 por dia, aproximadamente, que você ficar 30 dias são €30, que é basicamente o que vai te custar ativar o teu telefone com um número na Europa, tá? Então, veja com eles primeiro quais são as regras, tudo mais. Não usem o seu telefone com a linha do Brasil, com o número do Brasil, no exterior, sabe? Isso é muito perigoso no sentido de, não é nem de segurança, é no sentido de que você pode ter uma surpresa muito, muito amarga quando você voltar da tua viagem na tua conta, tá? Porque os custos de roaming internacional, sem que você tenha um serviço bancado pela tua operadora e ativo, se você simplesmente pegar o teu telefone, fazer uma ligação para o Brasil e ficar 10 minutos conversando com alguém, você vai ver o preço o custo que isso vai te dar no final da tua viagem. Então não faça isso. Primeiro contate a sua operadora, veja se eles têm o serviço de roaming, como funciona, como contrata, garanta que está funcionando e show de bola. E aí segue adiante. Se você achar que o roaming internacional que a tua operadora oferece não é bom o suficiente, ou é caro demais, ou mesmo que eles não oferecem esse serviço, então aí nós vamos passar agora para a segunda opção, que é a opção de você comprar um chip, né, comprar um SIM card é, de uma operadora europeia. Minha sugestão sempre é a seguinte: não tente economizar, né? Meu pai costumava dizer, o dinheiro do mesquinho anda duas vezes o caminho. E isso é verdade. Busque operadoras que são consagradas, grandes e sabe que tem uma cobertura muito grande. Eu coloquei quatro aqui, existem outras, né? Essas são talvez as mais famosas, pelo menos na época que eu estava lá: Movistar, Vodafone, Yoigo e a Orange, tá? Busque uma dessas, comprar um chip de uma dessas operadoras, porque elas vão te oferecer um serviço melhor, vão te oferecer uma cobertura melhor, tá? Agora, o que é mais importante, talvez, aqui é o seguinte: deixa eu colocar aqui em cima. O que é mais importante em tudo isso aqui é o seguinte: minha sugestão, lembre-se, eu não estou dizendo aqui para você o que é certo e o que é errado, eu estou dizendo o que eu aprendi e o que funcionou para mim. Evite comprar chip de qualquer dessas operadoras nessas lojinhas que você encontra de eletrônicos, de celulares e não sei o quê. Normalmente elas vendem esses chips, né? Um envelopinho que você compra, paga ali, te dá direito ao serviço, você destaca o chip, insere no seu telefone e tudo mais. Não compre nessas lojinhas. Por quê? Porque o produto é o mesmo produto. Só que se, vamos supor, você chegou em Barajas, no aeroporto de Madrid, encontrou uma lojinha desse, desesperado para ter um chip da Europa. Aí vai numa lojinha dessas, compra o chip, instala, está funcionando, beleza. Aí você pega e vai para Pamplona ou para Saint-Jean. Quando você liga o seu celular, não está mais funcionando. Para quem que você vai recorrer? Vamos supor que você comprou um chip da Vodafone, né? E aí você encontra uma loja da Vodafone e você vai lá reclamar, dizendo: olha, eu comprei um chip da Vodafone e não está funcionando mais. Vodafone vai dizer: olha, infelizmente você não comprou numa loja da Vodafone e a gente não dá garantia para aquilo que é comprado em outras lojas a não ser a nossa. E aí
Acabou. Aí você vai ter que comprar outro, né? Então, evite, porque essas lojinhas, elas não te dão, as operadoras, elas não te garantem, não te dão garantia sobre produtos, mesmo que seja delas, que você compra em lojinhas, tá? Então, ao invés de você ir para essas lojinhas, procure as lojas oficiais da Vodafone, da Movistar, da Orange, da Oigo, tá? Não, porque comprando numa loja aqui, qualquer outra loja que você comprar, vai te dar o suporte. A única exceção que eu já vi acontecer são pessoas comprando chip, por exemplo, em Portugal na Vodafone, quando chega na Espanha tem algum problema, a Vodafone Espanha, por exemplo, não dava garantia por produtos comprados em outro país, né? Mas o nível de risco que você vai ter comprando numa loja oficial é muito menor, tá bom? O que é que vem aqui? Ah, cuidado com os golpes. Gente, tem golpe, tá? E assim, eu vou dar um exemplo de um golpe e vou falar uma outra ocorrência que talvez não seja um golpe, seja só uma falta de conhecimento do vendedor, não soube, não sabia direito a informação, ou na hora de configurar a tua linha não soube fazer corretamente, sei lá. Mas um dos golpes que eu já vi acontecendo foi entre a fronteira de Portugal e Espanha, logo ali chegando a Tui, né? A pessoa comprou um chip no. Quando eu falar chip, é o SIM card, tá? É o chipzinho. Quando a pessoa comprou em Portugal, por exemplo, em Lisboa, fez o caminho, não sei o que e tal, e comprou para certo número de dias, e quando cruzou para Tui, parou de funcionar porque não havia essa transferência da linha de um país para o outro. Quando você cruzava a fronteira, parava de funcionar. Aí a pessoa vai numa loja, compra um outro chip, entrega o antigo, e essa pessoa da loja vende esse chipzinho que ainda tem alguns gigas ou alguns megas né, de espaço ali para ser utilizado, ou ainda tem um dia ainda faltando no contrato e tudo mais, e pega esse chip e vendia para uma pessoa em Portugal. Essa pessoa em Portugal vendia esse chip ou numa loja ou individualmente para um peregrino que, sei lá, acabou o espaço dele, acabou tudo e ele precisa de um novo chip para continuar, e ele vai lá e vende e diz: olha, não, esse chip funciona na Espanha, tá beleza, não tem problema. E aí você anda 10 quilômetros e ele para de funcionar porque consome o resto da banda que tinha, e, e aí, né? Quem está interessado em dar golpe em peregrino sabe que o peregrino, depois de andar 10 quilômetros para frente, não vai voltar, né? Então, de novo, você vai acabar tendo que comprar um novo chip. No, a outra questão foi essa, por exemplo, você chegar numa loja perto já da fronteira, sei lá, de Portugal com a Espanha ou da França com a Espanha, e você comprar um chip antes de entrar na Espanha e a pessoa te dizer, olha, não, não, esse chip funciona assim na Espanha, você vai cruzar sem problema, vai continuar funcionando. E não funciona, né? E aí o que que acontece? Né? Ou não funciona, ou o consumo é muito mais rápido, porque você está fazendo um roaming, você comprou uma linha, por exemplo, em Portugal, que está com um código de telefone de Portugal, e quando você cruza para a Espanha, você mudou de país, e aí o roaming fica muito mais rápido, ele consome a banda muito mais rápido, né? Então, você acaba tendo um problema. Não por má fé, mas porque a pessoa que te vendeu não sabia, ou não conhecia direito, ou não soube configurar, sei lá. Então, fica muito esperto com essas coisas, tá? Para evitar que você tenha com 1, 2 dias de chip, ter que comprar um novo, tá? Cada chip, quando você compra um desses chipzinhos, tá vendo? Que você coloca no teu telefone, os planos que essas empresas vendem para você, tem vários valores. Você pode pagar 10 euros, pode pagar 15, pode pagar 30, pode pagar 45, e cada um desses valores te dá uma quantidade de dados que você pode utilizar, total, sei lá,
10 GB, 5 GB, 15 GB, 30 GB de dados e uma validade. Aquilo que você alcançar primeiro é o quando para de funcionar, né? Então, por exemplo, você pode ter uma quantidade de dados de 30 GB para 45 dias. Ou você pode ter de 30 GB ou de 10 GB sei lá, para 30 dias, né? Então, compre aquilo que fizer sentido para você com o tempo que você vai demorar para com o dia que você entrou na Espanha e chegou no lugar onde você vai começar, até o dia que você vai sair, que você vai voar de volta para o Brasil, né? De forma que você tenha esses dados. A minha sugestão para vocês sempre é a seguinte: vamos supor que você comprou um chip que te dá 30 dias. Só que você vai demorar 33, 34 dias para chegar em Santiago e você ainda vai andar mais 3, 4 até Finisterre e voltar. Quando acabar, minha sugestão para vocês, e eu já vi isso acontecendo com muita gente, não recarregue o chip. Se desfaça dele e compre um outro, num plano menor. Você vai pagar muito menos, e eu já vi muita gente que foi recarregar e não recarregou. Sabe? Pagou num determinado lugar e aconteceu justamente aquilo que eu falei. Funcionou por um dia e depois não recarregou mais. Por qualquer razão técnica que ninguém sabia. Então, minha sugestão para vocês é essa: não recarregue o saldo num chip que você comprou que valia X tempo ou por X giga. Se desfaça daquele chip, vá na loja, compre um outro agora eu só preciso de 10 dias, compre só um chip que vale 10 dias, você vai pagar mais barato do que recarregar e vai funcionar, tá? Tudo bem. Outra sugestão. Pelo caminho inteiro você vai encontrar bares, albergues, restaurantes, hotéis. E quase todos eles, eu diria 98% das vezes, você vai descobrir que eles têm Wi-Fi grátis. Eles oferecem conexão grátis para você. Obviamente que você não vai encontrar um Wi-Fi muito rápido, vai ser raro você vai encontrar uma conexão Wi-Fi muito rápida, principalmente quando você estiver no albergue ou no hotel e tal, que você tem muita gente usando ao mesmo tempo, né? Mas é muito útil para você fazer um contato, para você mandar uma mensagem. Talvez não para você ficar fazendo upload de vídeo para tua nuvem, para o teu Dropbox, para tua conta, para seja lá o que for, no Face ou no Instagram e tal. Mas para você fazer uma chamada, para você mandar uma mensagem, dizer que tá bem, para você entrar naquele teu programa de localização por GPS, ele atualizar a tua posição, para isso funciona muito bem. Você vai encontrar alguns bares que vai ter uma placa lá dizendo não temos Wi-Fi, conectem-se um com os outros, né? Que eu acho interessante também, é bonitinho, mas talvez não funcione para você. Tente ao máximo deixar o teu, o teu, o teu telefone no com a conexão do SIM card do telefone desligada. Para quê? Para consumir o menos possível de banda. E aí você deixa toda essa capacidade de dados ali guardadinha para casos de emergência em que você precise realmente se conectar na internet em locais que você não tenha Wi-Fi. Mas priorize sempre as conexões de Wi-Fi para você economizar ao máximo e fazer com que você não tenha que comprar um novo chip porque você consumiu todos os seus dados. Uma das partes negativas desses telefones de hoje é que, como a qualidade de gravação, principalmente de fotos, de vídeo e de tudo mais, é muito grande, o upload também desses arquivos ele consome bastante banda. Então, tente ao máximo usar todos os Wi-Fi possíveis. E lá na Espanha, lembra, quando você perguntar se tem Wi-Fi, você não pergunta Wi-Fi, você fala Wi-Fi, tá? Hay, hay conexión Wi-Fi, né? Mas antes de perguntar pela conexão Wi-Fi, dê bom dia, boa tarde, boa noite, seja educado, como está, não sei o que e tal. Permiso, te puedo perguntar, te puedo pedir se há Wi-Fi. Muitas vezes você vai ver que na própria parede
do albergue, ou do bar, do restaurante, ou do hotel, você vai encontrar ali uma plaquinha com esse símbolo universal do Wi-Fi e com o usuário e qual é a senha, tá bom? Então é isso. Ponto muito importante, que muitos brasileiros não se dão conta e eu tive que lidar com isso muitas vezes. Muitos bancos no Brasil, eles têm os seus próprios aplicativos que você tem no seu celular. O que que acontece? Você, é, quando você faz uma compra na internet e você vai usar um cartão de um desses bancos, muitos bancos, como segurança, têm esse procedimento de enviar um token. O que que é um token? É um código, um código numérico, é alguma coisa que vai para o teu aplicativo do banco no teu celular para confirmar que quem está fazendo a compra é você. É um esquema de segurança que é muito bem-vindo para evitar que alguém esteja fazendo compras na internet em seu nome sem ser você. O problema é que no banco está registrado o seu número de telefone do Brasil. Então, vamos supor que o seu telefone não admita mais de um chip, mais de um SIM card. Você não consiga ter no seu telefone as duas linhas, a linha do Brasil e a linha da Espanha, ou de Portugal, ou da França, ou de onde você comprou, é, simultaneamente. O que que vai acontecer? Você vai entrar para fazer a compra, o banco vai te mandar o token. Normalmente o token fala assim, válido por 1 minuto, né? Por uma questão de segurança, eles mandam um código para você aprovar a compra e você tem que aprovar em 30 segundos ou em 1 minuto. E aí esse código, esse token, ele caduca, né? Se você tiver com o seu número de telefone, se o número de telefone do Brasil não tiver ativo, você provavelmente não vai receber o token. E em alguns casos, mesmo que você esteja conectado no Wi-Fi, ele não vai receber o token do banco. Então, lembre-se que se você tiver que fazer uma operação de internet, é importante que você retire o chip que você comprou na Espanha, na Europa, coloque o seu número, né, por 30 segundinhos, faça ali a compra, receba o token, aprove, depois você tira e substitui. Fique esperto, porque se você não estiver recebendo o código de segurança do seu banco, talvez seja porque você esteja com o seu número da Espanha, tá? Ou de Portugal, ou de onde for que você comprou o seu SIM card, tá bom? É, eu acho que é isso. É, eu acho que eu falei. Não, não falei. Isso é muito importante. Não é raro e vocês vão ver essa situação acontecendo muitas vezes. Você chega num albergue, entra num quarto, o quarto tem, sei lá, 4 beliches, são 8 pessoas. Aí você olha em volta, tem só uma tomada, né? E obviamente que todo mundo vai querer recarregar os seus celulares ali, certo? E aí vai começar a acontecer umas coisas malucas dessas aí, sabe? Um monte de gente pendurando o telefone, botando Benjamin, botando isso, botando aquilo para tentar carregar seus celulares. Não façam isso primeiro, obviamente, porque isso é um risco de incêndio, de um acidente e de gente morrendo dentro do albergue. Quando eu fiz o meu caminho, uma das coisas que eu comprometi algumas gramas da minha mochila e eu decidi levar uma réguazinha que tinha, na verdade, 8 posições, porque é uma régua mais, não era muito parecido com essa, mas era uma que tinha tomada dos dois lados, mas o mais importante é que ela tem, eu não sei se vocês vão ver o meu mouse, mas eles têm isso aqui, ó. Eles têm um fusível. E por quê? Porque eles têm o controle de sobrecarga. Por quê? Porque se você começar a ligar muita coisa e a carga for superior àquilo que o equipamento admite, e lembra que lá nós estamos falando de 220, então se você tiver uma régua, ela tem que aguentar até entre 105 e 240 volts. Mas você tendo uma reguinha dessa, você vira o rei do albergue, porque você chega lá, tem uma tomada dupla, já tem duas tomadas ligadas, você tira as duas, liga a sua régua, coloca a tomada dos outros ali, ainda liga a sua e carrega tudo mais. Eu não gostava de
colocar meu telefone para ficar carregando à noite, solto lá no meio do nada. No albergue dos Cistos no Caminho, cada cama tinha sua tomada dentro da cama. Então você podia ligar ali e carregar com segurança, sem risco de que fosse levado por engano por alguém, tá? Mas vocês vão encontrar muitos albergues que não têm essa facilidade de uma tomada na cama. Então você vai ter que usar a tomada que está na parede. Nunca faça isso que está aí no centro, tá? Se você tiver uma reguinha, show, liga ali, coloca, carrega. Outros podem carregar ao mesmo tempo. Chegar de manhã, você vai arrumar suas coisas, tira quem tiver conectado na sua reguinha, avisa todo mundo, ó, tô tirando porque eu tô indo embora, guarda e segue adiante. Como eu já falei, eu não gostava de deixar meu telefone ali. Por quê? Porque eu não queria correr o risco de perder meu telefone, onde eu tinha uma série de informações, além das fotos, mas eu tinha uma série de informações, reservas e tudo mais ali, que eu não queria perder. Então, eu optei por levar um power bank, né? Um carregador externo para o celular e que o meu carregava o celular umas 7 vezes. Então, o que que eu fazia? Eu deixava o carregador no bolso lateral da mochila, ligado direto no celular também na mochila e andando, e o meu celular estava sempre carregado, né? E demorava para ter que carregar. E uma vez a cada semana, a cada 5 dias, eu colocava o carregador durante a noite para carregar, né? Mesmo que ele não carregasse tudo, né? O meu era de 20.000 mAh, esqueci a unidade, mAh. É, ou seja, carregava bastante, carregava 7, 8 vezes o meu celular, do 0 até o 100. Tem menores, você pode levar menorzinho, um que aguente carregar 1, 2 vezes o celular, por uma questão de segurança, inclusive, para você não se ver no meio do nada, tendo às vezes um problema físico, precisando ligar para emergência ou para alguém, ou para um táxi, ou para o que for, e tá sem bateria. Então é muito bom ter o power bank junto com você, e se você precisar, deixa o power bank carregando durante a noite, e não o seu celular. Seu celular fica guardadinho, depois você pega o power bank, liga na mochila e vai embora, tá? É isso. Eu acho que talvez não seja 100% das coisas, mas eu acho que as principais eu já toquei. Importante, de novo. Leve sim o celular, é uma segurança, te ajuda nas tuas lembranças, nas fotos, fazer reserva e tudo mais. É muito importante ter um celular com você e um celular ativo. Lembre sempre, número de emergência 112. 112 funciona sem chip. Mesmo que tenha acabado os seus dados do seu chip, se você precisar, você consegue ligar, tá? Este assunto dos celulares é um dos assuntos que eu trato no livro que eu lancei há pouco tempo. Chama-se Um Guia Sem Etapas, extraindo o máximo do Caminho de Santiago. Esse livro, ele foi criado não para ser um guia, já falei isso num outro vídeo, se você buscar aqui você vai ver um vídeo que eu falo especificamente do livro, um vídeo que eu falo especificamente do livro, mas esse, por exemplo, é um dos assuntos que eu trato nesse livro. Como lidar com celulares, como lidar sabe, com a desconexão para o caminho, como tirar o máximo dele. Então, se você ainda não adquiriu o livro, eu te sugiro que faça isso, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para você na tua experiência no caminho, tá bom? Vendido na Amazon, Amazon Brasil, Amazon qualquer lugar do mundo aí você acha, tá? Na Amazon Brasil, e-book. Se você quiser comprar o livro em papel, ele fica mais caro porque ele vai provavelmente ser impresso aqui e enviado para aí. Então o frete fica mais caro, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever nos comentários aqui do vídeo ou me mandar uma mensagem direta e eu vou. Vai ser um prazer imenso para mim poder te ajudar e poder responder qualquer dúvida que você tenha. Lembrando sempre que eu vou colocar, né, para vocês qual é a minha experiência, o que funcionou para mim, e a gente pode discutir o assunto e ver como é que funciona. Tá bom? Bom caminho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.